que já estamos ao vivo. Acho que já estamos ao vivo, né? Oi, Marina, Chile, Fernanda. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a estatística em pesquisas acadêmicas. Deixa eu ver se eu consigo aqui chamar o professor Luiz Felipe, que vai conversar conosco. Deixa eu ver, cadê? Felipe, se tu tá por aí, tu me convida que eu aqui aceito, que não tá me aparecendo ainda teu nome, Luiz Felipe. Vamos tentar de novo, ver se ele já tá por aí. Ainda não. Bom, ainda falta algum minuto, né, pessoal? Então, vamos esperar um pouquinho. O nosso assunto hoje é bem... é um dos assuntos que me agrada demais, né? Porque eu trabalhei muitos anos aí como professora de estatística. Então, é bem interessante coisas que a gente enxerga durante o recorrer aí dos anos. E a gente vê que ainda tem muito trabalho científico que não está de acordo com as normas, né? Então, é sobre isso que a gente quer falar. Vamos ver se o Luiz Felipe já anda por aí. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui. Vamos ver. Tá me aparecendo o Felipe. Aí, Felipe, vamos lá. Felipe Molinari, a estatística aí é fundamental para qualquer trabalho científico. Legal. Aí, Janaína. Oi, Felipe. Vou arrumar aqui a câmera, que eu fiquei meio para baixo ali. Tudo bom? Olá, Oi, tudo bem? tudo bem? Tudo Vou botar um fone aqui jóia. para me concentrar melhor no bate-papo aqui. Tá certo. Eu não consegui. Olha, eu comprei até um fone de ouvido daqueles sozinho assim, tá aqui. Não consigo configurar. Olha, eu sou uma negação para essas coisas, viu? Mas. Tá boa a imagem aí, Felipe? Tá boa a imagem. Eu não sei se eu posso deitar o celular aqui, vai deitar a Eu não estou imagem. te ouvindo, Felipe. Ó, oi? Tá me ouvindo? Pessoal, vocês que estão por aí, é comigo o problema ou é com o professor Luiz Felipe? Eu não Eu tô te estou ouvindo, Suzana. conseguindo ouvir. Vamos ver, tá me ouvindo agora? Ó, funcionando Agora, aqui. agora tu tá sem som. Felipe, não estou te ouvindo, não. Acho que não deu certo esse microfone. Acho que melhor falar direto com o som, porque no início eu estava te ouvindo. Eu vou sair e vou entrar de novo. Vocês estão ouvindo a mim e o Felipe ou só estão ouvindo o, o meu áudio está baixo? Vamos ver então se eu melhoro aqui. E agora, está ouvindo bem o meu áudio? Ficou bom? Mas Tá eu me não ouvindo, estou Suzana? ouvindo o Felipe. Os dois conhecem. Eu não consigo ouvir o som
som do Felipe. Ele saiu e vai entrar de novo. Vamos ver se dá certo. Vocês estão ouvindo a gente e a gente não ouve aqui, tá? Vamos ver o que pode ter acontecido aí. Eu estava ouvindo ele bem no início, depois aí quando ele mexeu ali eu não consegui ver. Vamos ver se ele consegue de novo. Vamos lá. Agora. Vamos ver, Felipe. Esperando, deu um probleminha no áudio. Ó, o meu áudio melhorou, que bom. Vamos ver o do Felipe. Fala aí, Felipe. Oi, tudo bom? Agora estou te ouvindo. Eu entrei e saí de novo. Eu saí e entrei de novo. Agora ficou bom para mim, estou te ouvindo bem, tá? O pessoal estava ouvindo nós dois, mas eu é que não estava conseguindo. Deixa eu mexer, parei que eu bati aqui. Eu que não estava conseguindo. Bom, então para o pessoal que não nos conhece ainda, né? Antes de nos apresentar aqui, eu queria dizer que eu estou fazendo essas lives de tanto em tanto, para trazer algumas informações mais acadêmicas, tá? E aí nós temos vários amigos que estão colaborando, né? E hoje nós vamos falar um pouco da estatística, como usar a estatística em trabalhos acadêmicos. E no sábado nós vamos ter uma outra live que é falando sobre experiências internacionais. Nós já tivemos uma experiência internacional com os Estados Unidos, agora nós vamos ter uma experiência internacional com Portugal. Então, eu sei que tem muita gente que às vezes quer fazer mestrado pleno, doutorado pleno no exterior, um pós-doc, doutorado sanduíche. Então, a gente vai trazer bastante experiência aqui para todos vocês. Espero que vocês gostem. E agora, apresentando, então, eu sou a professora Suzana, estou com esse projeto aí diferenciado, só trabalhava no presencial, agora resolvi trabalhar um pouquinho no digital e estou aprendendo. Não sei muito bem lidar com as tecnologias, aí, mas a gente aprende, né? Todo mundo aprende, nós vivemos e aprendemos. E eu trabalhei com estatística há muito tempo, né? É a minha área, e depois propriedade intelectual. E o professor Luiz Felipe, que é um colega de longa data, parceiro nosso aí, formado em matemática, que nem eu, né, Felipe? Sim. Doutorado também, aí, em engenharia de produção, os dois fizeram na mesma instituição, então somos grandes colegas. E o Luiz Felipe aí também tem uma bagagem grande aí de conhecimentos de estatística, que ele trabalhou há muito tempo, e vai trazer, então, várias informações para nós. Então, obrigado a todos que estão aí participando. Espero que vocês gostem dessa nossa conversa aqui informal. Felipe, quer dar um alô para o grupo? Bom, então, como a Suzana falou, né, talvez alguém vai olhar e é Luiz Felipe, uma hora me chamam de Felipe, mas é a mesma pessoa. Tá? Então é um prazer conversar, né? Os mais chegados, uns que estão recém me conhecendo, começam a me chamar de Luiz, outros já me chamam de Felipe, mas é o Felipe. Pronto. Nossa, Felipe. É isso aí. Então é um prazer estar aqui com a Suzana, né? Mostrar um pouco da nossa experiência aí da utilização da estatística nas pesquisas, né? E conversar também no sentido de mostrar para o pessoal, né, algumas coisas que tem que ser cuidadas, né, nas publicações, né, na hora de descrever os dados, né, Suzana? Isso é muito importante, né, Felipe? Porque às vezes você faz alguns trabalhos e utiliza até algum software e traz aquele material lá do software e não retrabalha para mostrar nos trabalhos científicos. E isso é muito importante. Eu acho que a gente começa, então, pelas medidas, né, Felipe? O que a gente poderia dar umas dicas nas medidas, né? As médias, as modas, as medianas, essas coisas, porcentagem, como é que nós devemos apresentar nos trabalhos? Então, lembrando o pessoal, né, que sempre quando a gente for fazer alguma pesquisa, a gente tem a parte sociodemográfica ou às vezes tem aquela parte que é a aplicação do instrumento, alguma coisa que foi feita, né? Principalmente aqueles instrumentos com escala, né? Mas na hora de apresentar os dados é importante dar uma olhada nas variáveis que vocês vão apresentar. Você sabe que tem as variáveis qualitativas, tem as variáveis quantitativas, né? E essas variáveis ali
tem formas diferentes de ser apresentadas, né? Então, lembrando que sempre que vocês forem apresentar as variáveis qualitativas, elas podem ser colocadas em forma de frequência ou de percentuais, né? Isso é importante, principalmente mostrando a classificação que existe dentro dela, né? Ou seja, por exemplo, tu está falando em gênero, né? Tu vai falar masculino, feminino, outro vai apresentar a quantidade de cada um deles, né? Mas eu sempre gosto, eu sempre falo nas minhas aulas, né, para os alunos, quando a gente for apresentar a parte quantitativa, né, Suzana, os alunos têm que cuidar que quando essa parte aí, a gente tem que observar muito a relação entre a média e o desvio padrão, né? Porque isso vai mostrar se realmente a gente tem a média como é uma medida representativa, se nós temos os dados mais homogêneos ou mais heterogêneos, né? E isso é uma relação que a gente pode fazer com a média e o desvio padrão. Então, eu sempre gosto de frisar, né? Quando vocês forem apresentar a média de uma variável, vocês não podem apresentar a média sem o seu parceiro, que é o desvio padrão, né? E sempre lembrando, é muito fácil de verificar a representatividade da média. Né? Lá nos livros de estatística diz assim, ó, o desvio padrão não pode passar da metade do valor da média. Então, como é que se apresenta isso? Né? Pode ser apresentado de uma forma muito simples, se escreve-se a média e entre parênteses se põe o desvio padrão. Então, lembrando que aquele valor ali ó, não pode passar da metade da média. Se esse valor passar, aí a gente vai ter que utilizar outras medidas que substituem a nossa média pela falta de representatividade ou homogeneidade dos dados. E aí, como a Suzana falou, né, a gente pode representar os nossos dados pela mediana ou pela moda. Isso tudo, lógico, vai depender de como é o comportamento desses dados, né, e o que se quer mostrar desses dados, né, Suzana? Eu acho que é por aí que quando se fala em média e representatividade, é fundamental descrever ela da mais forma correta possível. Isso, e eu acho assim, né, Felipe, a estatística ela é muito importante a gente mostrar que, dependendo da maneira que tu aborda, tu mostra coisas errôneas, né? Então, a gente tem que cuidar bastante com o uso, né? Se tu chegar para uma pessoa, por exemplo, um fumante, dizer que ela tem uma chance em duas de morrer, ela vai dizer que ela não é a chance que vai morrer, ela vai dizer que é a chance que ela vai sobreviver, né? Agora, se a gente disser para essa mesma pessoa, né, que a chance dela ganhar na Mega Sena é de 1 em 60 milhões, ela diz, mas eu posso ganhar, e vou lá e vou jogar, né? Então, às vezes, a representatividade tem que pensar bem no que usar. Isso mesmo. E o que a gente tem que pensar também, né, em trabalho científico, é quando nós vamos mostrar tabelas, quando nós vamos mostrar os gráficos, né? Porque as tabelas, eu vejo muito que o pessoal pega e constrói uma tabela, mas ele não sabe colocar uma tabela como deveria estar na norma, porque a BNT não fala em norma de tabela. Isso. Ela não tem, mas em compensação... Opa, houve uma confusão aqui. Deixa eu arrumar aqui que o Jonas bateu, só um segundo. E o que eu estava dizendo é que no IBGE é que estão as normas da representação tabular, né? Então, tem que se dar por conta que uma tabela a gente inicia sempre lá na parte do cabeçalho com duas linhas ou uma linha mais maior, né? Para dizer que iniciou a tabela ali. E quando termina lá embaixo, depois do total, a gente põe uma linha maior ou duas linhas para dizer que a tabela iniciou. E essa é uma forma que é uma norma do IBGE que a gente segue. E geralmente nós não colocamos assim. Então parece que uma tabela, o início é de qualquer forma, né? Então isso a gente tem que cuidar também, né, Felipe? E uma das coisas assim outra coisa que o pessoal não cuida muito, né, é o elemento do título, né, Suzana?
O elemento do título de uma tabela é muito importante. Ali vai ter que ter, no mínimo, 3 informações fundamentais que, às vezes, a gente, até nós mesmos, puxa, a gente esqueceu de pôr, né? Que são aquelas 3 perguntinhas: onde, quando e como, né? Ou seja, quando é que foi realizada essa pesquisa, onde foi realizada essa pesquisa e o que tem nessa pesquisa ou nessa tabela, qual é a informação que está sendo colocada ali, né? Isso É, faz parte do elemento do título, né? E e isso muitos é esquecem. importante mesmo, porque às vezes nós estamos fazendo um artigo ou qualquer publicação e nós estamos num momento, né? Por exemplo, estou fazendo 2021 e coletei os dados esse ano e estou com tudo desse ano. E se eu esqueço de dizer que é 2021, né? Como tu disse, daqui a 10 anos, quando as pessoas lerem, ei, mas foi da onde? Teria que Que época procurar foi no isso, né? texto a informação para descobrir que ano foi feito aqueles dados, né? Então, isso é muito É, importante, cuidar mesmo é. dessas E uma informações. das coisas assim que também é importante, né, que se existe alguma informação que é colocada dentro da tabela que tu quer chamar atenção, não utiliza a tabela para isso, né? Tem a parte de baixo, que a gente chama de rodapé, é ali que vai a informação. Por exemplo, onde tu fez essa pesquisa, onde foi a fonte desses dados, né? É, a Então fonte é isso aí algo também, importante, não a esquecer da fonte é fonte. fundamental. Se a tua pesquisa, se a tabela é tua, da tua pesquisa, coloca lá. A fonte é dos autores, é nossa, é nós que fizemos essa tabela e foi nós que. Agora, se tu vai tirar já de um artigo, ou vai tirar do IBGE, ou alguma coisa assim, ou de um autor, então tem que colocar ali no rodapé a fonte de onde foi tirada essas informações. Isso é muito importante também, né? E, Ou tu e criou uma outra, tabela adaptada de um autor, né? Então tu com coloca, certeza. essa tabela foi adaptada do fulano de tal, né? Então isso é muito E importante. outra coisa que eu vejo assim que trocam muito é a tabela com quadro, né? Porque às Sim, sim, vezes sim, o sim. quadro ele tem que fechar nas laterais, mas e é mais Isso, qualitativo, é mais texto. Mas às vezes tu faz um quadro com números, né? E aí você bota que é uma tabela, mas não, nem sempre, porque qual é a diferença, né? A tabela te mostra que ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo. E o quadro não, ele é estanque, ele parou ali e não tem mais coisas para o lado, né? Então, por isso isso. que a tabela, ela deve ser sem as linhas aqui do lado da Laterais. frente. Como a gente faz aquela brincadeirinha, né, da tabela de frequência, né? Então, primeiro momento coloca a frequência, depois tu bota o percentual, aí tu vai mostrando, não, viu por que a tabela tem que ser aberta? Agora vamos colocar a frequência acumulada do lado, agora nós vamos colocar o percentual acumulado. Opa, mas a Vai tabela está crescendo. crescendo, né? Sim, por isso que ela é aberta, né? Então a tabela tem o objetivo de a gente poder incluir novas colunas, né? Isso é importante, por isso que é o nome tabela é aberta nas laterais, né? Então, agora o quadro não, ele já vem pela natureza do própria informação que ele é fechado. Então, quer dizer, não precisa colocar as laterais fechadas, né? Então, isso E é segue muito com interessante, né, colocar. mesmas regras da tabela, com todas aquelas informações que você falou, né? Deve ter Sim, o sim. quadro também em cima, a fonte embaixo, todas as informações. Uma das coisas assim que eu tenho visto também, Suzana, são quadros sem cabeçalho. Então, não parece que o quadro é formado de texto. Não, o quadro tem que ter uma informação que é o cabeçalho, até para mostrar qual é o conteúdo das colunas. O mesmo acontece com a tabela. Então, quando Isso. tu pega um quadro que ele só está com informação ali dentro, que não tem um indicador ali, o que é o conteúdo do quadro, ele está mal formulado, né? É. Então, todo quadro e tabela tem que ter um cabeçalho, ou seja, aquela primeira linha de quadro ou tabela, ela é uma informação, né? Que é o conteúdo do restante da tabela, né? E passando agora para os gráficos também, chama atenção que geralmente a gente pega, isso é normal, né? Todos nós trabalhamos, né? Se nós não estamos trabalhando com um software específico, por exemplo, o Estatística, né, que nós gostamos, que vem com aquele design excelente, né? Mas a gente está trabalhando com Excel, vamos dizer.
Aí geralmente você faz um gráfico no Excel e pega e carrega aquele gráfico para o teu texto. E na realidade tem que cuidar algumas informações que você coloca aí nesse gráfico, né? É, Porque não tem aquelas linhas que é colocadas no interior, elas não têm, elas têm que vir bem claras, tem que vir bem sem nenhuma limpas. informação, né? Então tem É, bastante. eu sempre gosto de comentar, Suzana, que o pessoal às vezes cria um equívoco, né? Que quando tu cria lá, por exemplo, no Excel, o Excel gera um título para o teu gráfico. Mas lembrando que quando tu for escrever, aí vem com outro título em cima. Então vem duplicado. E eu digo, pessoal, para que ter dois títulos? Dentro da figura e fora da figura, você tem que ter a mesma informação. É isso, Né? Então, não o precisa. título é só se for fazer um PowerPoint, alguma coisa assim que tu queira mostrar o teu gráfico, tu deixa um título. Caso contrário, se for para um trabalho que tu quer mostrar o teu gráfico lá, ele vai no título do texto e não dentro da figura, né? Isso é muito importante, essa informação, né? E também saber escolher o gráfico certo para a Isso, quantidade de elementos que você tem para trabalhar, né, Felipe? Porque isso, às vezes a gente vê gráficos de coluna e fica aqui embaixo atravessadinho as palavras. Se invertesse o gráfico e fizesse de barras em vez das colunas, os nomes lá na lateral já não ficariam assim todos isso, atravessadinhos, né? Então são pequenas coisas, ajustes que a gente tem que cuidar para melhorar a publicação, né, Felipe? isso. Hoje esse modelo novo do próprio Excel, né? Ele tem. Inclusive, eu gosto muito, às vezes, quando eu faço um gráfico, eu vou lá na opção do Excel me tentar fazer um gráfico dos meus dados. E ele dá aquele modelo, aquele exemplo, e tem gráficos muito mais modernos hoje, assim, que o próprio Excel te dá como sugestão, né? Então, que é diferenciado, às vezes não fica aquele gráfico viciado, assim, sabe? Então, tente inovar graficamente, mas não esqueça, Tem regra. correto. O gráfico tem que ser correto. Tem Aquela regra. informação que eu tenho que olhar e dizer assim, legal, eu estou conseguindo ler a informação. Isso que é importante. Então não é fazer um gráfico por fazer. E umas outras coisas, outra coisa que eu gosto muito de colocar o pessoal, não faço tabela e gráfico. Tabela e gráfico. Não. A Ou é duplicar, né? tabela ou é gráfico. Né? Não posso ter uma tabela, agora eu vou fazer uma ilustração da tabela. Aí fica uma coisa. é, o gráfico é feito, ou ele é bem apresentado e tu entende ele como uma tabela, ou então ele não tá bem apresentado. E outra coisa também é cuidar, por exemplo, na quantidade de cores que vai usar, né? Às vezes usa muitas cores e aí fica meio Poluído. poluído, não fica bom. Então tem que cuidar dessas coisas. E o gráfico também tem que cuidar, porque assim, ó, se tu está trabalhando para uma empresa, vai fazer um gráfico de vendas ou alguma coisa assim, o tipo de gráfico é mais pitoresco, né? Ele vai ter outro formato. Agora, um acadêmico, não. Um acadêmico é aquele formato mais tradicional, né, Felipe? A gente Tem que cuidar até, inclusive, na hora, dependendo do que, onde tu vai publicar, se vai fazer um artigo, coisa assim, né? Tu tem que estar preparado nos tons de cores do teu gráfico, de modo que na hora que for fazer ele preto e branco, por exemplo, uma cópia dele, ele tem que ter tons de cinza diferentes. Isso é uma das coisas que tem que ser testada. Porque se tu fizer isso, o que acontece? Fica tudo num tom só. Né? Então tem que cuidar esse tipo assim, que às vezes tem uma determinada revista que não aceita, por exemplo, gráfico colorido. Então tu tem que fazer em tons de cinza. Então esses tons têm que ser bem diferenciados. Por isso que a gente não pode, como a Suzana falou, pecar, fazer um monte de cor. Né? Porque a hora que ele for se tornar em tons de cinza, fica tudo uma cor só. Né? E Então se isso é importante, né, tiver, Suzana? por exemplo, né, no gráfico de setores, que é o de pizza, né, que Isso. a gente fala, se for muitos setores, quando tu vai passar para o cinza, tu quase não consegue saber qual é Não qual, enxerga nada, né? né?
Então, por isso tem que cuidar Isso, a quantidade de variáveis também para o gráfico, que também isso. depende para poder uma boa representação, Às né? vezes substitui um gráfico de setores por um gráfico de colunas ou barras, né? Dependendo Isso. se a escrita é muito longa, fazem barras, porque aí tu pode dar fica um tom único, mas o que importa é a informação e não o percentual que tu gostaria de demonstrar, né? E, Felipe, agora vamos falar um pouquinho das escalas, né? As Uhum. escalas erradas aí, tá? E isso acho que é contigo aí que tu e acho que as escalas. Vamos falar um pouquinho da Bom, escala. vamos lá. Trabalhar com escala. Lembrando, pessoal, né, que a escala, entre as escalas que existe, né, são vários tipos, a mais utilizada no mundo é a Likert. E todo mundo me diz assim, mas professor, quantos pontos é o ideal para uma escala? Se vocês pegarem aí já escalas prontas, aí tem escala até de 11 pontos, né? Mas eu digo assim, para que 11 pontos se tu pode usar 5 pontos? Para que tu judiar da pessoa que vai responder lá 1, 2, 3, 4 até 11 se pode responder até 5? Né? Então, eu digo assim, se for construir uma escala, use a menor quantidade possível de pontos, né? Porque vai facilitar a interpretação da resposta. Então, eu digo, a escala, em termos de pontos, a mais utilizada é de 5. Mas cuidem, que tem o famoso zero ali acompanhando a escala. Então, aquele zero é importante também, Suzana, porque o zero significa que a pessoa ou não respondeu aquela questão, ou aquela situação não se aplica à realidade dela. Você Então, não, o zero não é ignorar, mas ele não faz parte da escala. Existem escalas com zero. porque senão Por exemplo, tem acaba que escala. ele vai responder uma coisa qualquer, não tem nada a ver com ele, mas ele responde uma coisa Isso, qualquer porque tem que responder, porque não botaram o zero para ele responder. isso. Por Então, exemplo, não é, sei. Pode ser o valor um ou pode ser o valor zero. Então, tudo tem que cuidar. Isso é uma das coisas assim que eu digo que tem que ter muito cuidado, principalmente se tu for construir ou adaptar uma escala. Tá? Uma das coisas, outras coisas que você me perguntaram, Suzana, foi pegar uma escala já validada, que vamos por 11 pontos, e tu, quando for trazer ela para a tua realidade, tu reduzir a intensidade da escala, por exemplo, para 5 pontos. Não tem problema nenhum, desde que tu cite qual é que o explique, motivo né? que tu levou a alterar a forma, de tal forma que tu altere e não mude a intensidade da escala. Tá entendendo? Então tem várias opções aí, lógico que tem, como são milhares de tipos diferentes de escala, tem que ter muito cuidado, principalmente de estudar a intensidade, né? O que tipo de escala está sendo respondido, né? Qual é a função dela? Por exemplo, se é escalas de intensidade, por exemplo, quantas vezes acontece essa realidade contigo? Uma vez no dia, uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano. Tu está vendo que a intensidade, quanto mais se torna longo, maior é o tempo. Então, essa tu não pode fugir, né? Que tu vai de dia, mês, dia, semana, mês e ano. Agora, se é aquelas simplesmente as escalas que né, de intensidade e sim de conformidade que tu não que tu quer saber o que tu entende daquilo, né, que é de tua intenção, ou seja, de não até um sim ou de muito fraco até muito forte, isso aí a gente mantém esse valor, por exemplo, numa escala de 5 pontos. Né? Então, isso tem que ser muito estudado, principalmente quando for criar uma escala. Que eu digo sempre assim, ó, não é para aluno de mestrado, não é para aluno de graduação. Criação de escala geralmente exige um estudo bem maior, tem que entender muito do tema que tu quer construir uma escala, então isso é mais para um aluno de doutorado. Isso. Tu sabe, Felipe, que falando das análises, né? Porque a gente vem falando aí das medidas, né, tabelas, gráficos, das análises.
E aí eu me lembrei que tem um pouquinho a ver com a relação lá do gráfico e com as análises, com relação a correlação. Até eu peguei aqui, eu botei, se vocês tiverem a oportunidade até de olhar, pessoal, deixa eu ver o nome da pessoa aqui, que eu achei bem legal, o professor Leandro Alves Pereira. Ele não diz de onde ele é, mas ele colocou alguns exemplos bem bacanas aqui no site dele, que eu até quis trazer para vocês. Ele fez um gráfico e é bem interessante de ver. Tá? Ele fez, olhe bem o que ele está mostrando como não fazer, tá, pessoal? O que eu vou falar é como não fazer. Ele fez um gráfico mostrando a relação de gastos com ciência, tecnologia e pesquisa espacial correlacionado com o número de suicídios. E se você olhar as duas linhas, elas caminham assim, iguaizinhas. Então, o leigo que olha, porque está chamando atenção e mostrando que está errado. Não tem nada a ver o suicídio, será que só o gasto que eu estou tendo em ciência vai atrapalhar lá o suicídio? Então, isso eu achei muito bacana. Um outro que ele botou de exemplo, que eu achei legal, número de pessoas afogadas em piscinas correlacionados com o número de filmes do Nicolas Cage. Então, imagina, não tem nada a ver. Mas se você olhar o comportamento das duas séries, são iguais. Então, quem não entende um pouquinho, já vai achar, por serem iguais, que tem uma relação, né? No número da pessoa afogada com o ator. Então, pessoal, assim, ó, sempre nas análises, quando vocês vão fazer a comparação com duas séries, façam primeiro o teste do correlacionamento. Vejam se tem relação aquelas duas variáveis, para depois aí você começar a trabalhar. Né, Felipe? Viu, Suzana? Eu sempre comento com meus alunos, ou quem me procura, pede dica, né, que essa parte, quando a gente fala em correlação, né, a gente tem que pensar na estrutura do banco de dados. Primeiro, se o banco de dados ele está todo ele estruturado, como está lá no Excel, todas as variáveis por coluna, tu sabendo quem é as linhas, isso aí é um tipo de banco de dados que pode se trabalhar com correlação. Porque tu sabe quem são as linhas e tu sabe quem são as colunas. Isso. Agora, se tu não sabe quem são as colunas, como é que tu vai correlacionar? Tá entendendo? Então, sendo assim, esse é o cuidado que se tem. Ou seja, a correlação é um parte de dados pareados. Ou seja, são dados X, Y. Ele tem um valor no eixo X e tem um valor no eixo Y, que se tu juntar eles, vão se encontrar no eixo cartesiano. Isso é um par. Então vai formar aquele pontinho XY. Né? Agora, como tu disse aí, afogados, né? Com pessoas que vê filme, onde é que eles se encontram aí nessa história, né? Então, é isso que tem que cuidar, né? Isso. Então, eu vejo por aí. A gente se propôs em dar um bate-papo rápido aqui, dar uma conversada, né? Iniciando com um assunto que para nós é apaixonante, né, Felipe? É verdade. A maneira de apresentar, a gente que tem uma experiência de orientação e gosta de cuidar para que saiam os trabalhos dos alunos o mais perfeito possível, né? Então, é um assunto muito bom, claro, com certeza a gente poderia falar horas e horas, porque tem muitas outras técnicas para a gente falar, a estatística é bem ampla. Mas a gente aqui, eu acho que trouxe um pouquinho de informações, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, gostaram. Se gostaram, faz um favor aí para nós, faz um print. Eu não consigo fazer daqui, não sei fazer daqui. E bota nos stories e nós marca lá, @Suzana Russo. Qual é o teu Instagram, Felipe, que eu não sei decorar? @LFLopes67. Ah, tá, LFLopes67. Então, façam um print, nos marquem lá, que nós saberemos que vocês gostaram das nossas informações aqui, pessoal.
Obrigada. E eu queria deixar, então, duas notícias aí para vocês, que no sábado nós teremos uma live com experiências Já, internacionais. já passei lá E, para os meus orientandos, para eles que participarem. legal, bacana, vai ser bom, eu acho. E dia 27 de abril, eu estou iniciando um curso gratuito até 3 de maio. Todos os dias aqui vai ser no Instagram e no YouTube sobre aprenda a estruturar um pré-projeto de pesquisa impactante. Esse pré-projeto pode ser usado para entrar no mestrado, doutorado, ou quem sabe, se você é professor, para pegar algum bolsista de iniciação científica. A gente vai tentar ajudar. Muito obrigada, então, por todos aí. Obrigada, Felipe, por ter estado Tá aí bom, Suzana, conosco. eu que agradeço aí poder Obrigada a bater todos. esse bate-papo, ter esse bate-papo aí contigo aí, muito legal. Foi bom. Um abração, então. Até mais. Abraço a todos, obrigado aí. Vou fechar aqui. Tá bom.